Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. Bom dia para você que começa o seu domingo acompanhando conosco as notícias do campo. A gente abre o programa falando de piscicultura. O período é considerado excelente para a comercialização de pescado, aumentando a procura por peixes de cativeiro. Pois é, o movimento cresce tanto nesta época que para conseguir atender a demanda é preciso planejamento. O seu Zeca é criador de peixes há 12 anos. Nesta propriedade, em Boa Vista, distrito de Rondonópolis, são 24 tanques, onde são criados matrinchãs, piavas e as duas espécies principais, as tambatingas e os pintados. Neste período de quaresma, em que o consumo de pescado é maior, a procura por essas duas espécies também aumenta. Em torno dos 30%, né? E a gente já tem esses clientes que pegam sempre com a gente, então a perspectiva é muito boa para a quaresma. Os tanques de pintado possuem cerca de 1.000 peixes cada um. Já os de tambatinga podem abrigar até 2.000 peixes. O trato é com ração e feito pelo menos 2 vezes por dia. A maior parte dos animais sai da propriedade ainda viva e tem como destino pesqueiros das regiões sul e sudeste do estado. E os peixes só são transferidos quando estão com cerca de 3 quilos. Toda a região aí que precisar do peixe, nós temos a logística para entregar ele vivo no tanque do cliente. O produtor tem ainda outras áreas com tanques, também na região sul. Ao todo, são cerca de 75.000 peixes. E para que eles estivessem no tamanho ideal nesta época de aumento nas vendas, foi preciso começar os trabalhos há quase 1 ano. Contando com toda a nossa produção, eu acredito que em torno de 50% ele vai estar pronto para comercializar nessa quaresma. A gente se prepara para isso, né? Que a gente tem cliente que consome muito peixe. Inclusive a gente tem um cliente que compra em torno de 15 a 20 toneladas durante a Semana Santa. Já nesta fazenda em Campo Verde, os peixes redondos são a maioria no cultivo, mas a tilápia tem ganhado espaço. Tanto que no ano passado a produção em cativeiro representava apenas 3% por aqui, mas a expectativa é que até o final deste ano ultrapasse os 20%. Mensalmente a gente fornece aí ao mercado cerca de 250 toneladas e nessa época cerca de 400 a 450 toneladas saem da fazenda. Alguns tanques chegam a ter quase 60.000 peixes. Essa maior capacidade de animais por tanque está associada à boa aceitação do mercado e ao rápido ganho de peso. Em média, 800 gramas a cada 6 meses. Parte da nossa produção hoje fica no estado, como cortes, filés, ventrechas, o peixe inteiro mesmo viscerado. E grande parte da nossa produção vai para outros frigoríficos de outras regiões, tendo em vista que a estagnação dos estoques naturais de peixes, né, dos nossos rios, proporciona uma crescente demanda à proteína do pescado oriundo da piscicultura. Então, nesse aspecto, a piscicultura vem crescendo para tentar ofertar o peixe e suprir a necessidade do mercado. O reconhecimento pela prática de uma produção sustentável tem motivado agricultores que buscam adequar as fazendas aos padrões exigidos pelos compradores internacionais. E um país que tem interesse nesse diferencial é a Holanda. Nos últimos dias, o embaixador holandês no Brasil visitou lavouras aqui em Mato Grosso. O embaixador da Holanda, Han Peters, passou por fazendas em Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Sorriso. Todas são propriedades que possuem certificação da Associação Internacional de Soja Responsável, a RTRS, que promove responsabilidade social e ambiental em áreas rurais. Eu fiquei muito impressionado com a vontade de cada vez mais fazendeiros aqui fazer parte de programas que promovem a sustentabilidade. A Holanda é um país 12 vezes menor que o estado do Mato Grosso, mas com grande experiência em produção agrícola em pequenos espaços. E a visita do embaixador holandês em grandes propriedades mato-grossenses tem como principal objetivo importar de quem tem a certificação e produz com sustentabilidade. A Holanda, como governo, não tem critérios, são os compradores que têm que também vender o produto. E os produtores querem cada vez mais produtos que são produzidos de uma maneira sustentável. O processo de certificação das fazendas passa por uma série de avaliações de documentos da propriedade, além da visita de representantes do RTRS que verificam itens exigidos pelo padrão de produção de soja responsável, como o cumprimento legal e de boas práticas
empresariais, a responsabilidade ambiental e as condições ideais de trabalho dos funcionários. É um padrão aceito no mundo todo para a mesma produção que ocorre na China, produção que ocorre na Argentina, produção que ocorre no Brasil, aonde for produzida a soja, tem que ter os mesmos padrões certificados, né? Essa certificação ocorre através de organismos internacionais, onde eles verificam esse protocolo, se ele está ocorrendo realmente na fazenda, se estão cumprindo todas as exigências que essa certificação internacional exige. A parceria de 2 anos entre agricultores certificados e a Holanda tem resultados. Dono de uma propriedade com mais de 13 mil hectares, seu Darcy Ferrarim acredita que a certificação facilita a exportação da soja mato-grossense para os outros países europeus. Eles estão vindo aqui no Brasil para ver a qualidade que nós estamos produzindo. Que produto nós produzimos? Com que qualidade? Tem selo verde? Tem alguma coisa que garante? Isso já tem. Então eles estão encantados com aquilo que a gente está vendo aí, com a qualidade de nossas propriedades, entende? E isso abre mercado para o Brasil, na Holanda e em outros países vizinhos lá, que estão mostrando que nós estamos produzindo com qualidade e com sustentabilidade. O processo de produção sustentável requer mais investimento para adequação da propriedade, o que acaba encarecendo a atividade. Mas como os importadores estão cada vez mais exigentes, o custo inicial é recompensado na hora de exportar os grãos para os outros países. Cada vez mais tem compradores querendo adquirir esse produto certificado, né? É lógico que o produtor tem que fazer alguns investimentos na sua propriedade para deixar ela regularzinha, para deixar ela tudo certinha, de acordo com a legislação brasileira e as exigências da certificação. Então tem algum custo a mais para o produtor, mas também tem o benefício de uma agregação de valor na venda dessa soja certificada. Fazendas que produzem de uma maneira sustentável, vão ter no futuro mais possibilidades de vender. Eu tenho certeza disso. Uma das principais feiras agropecuárias do estado já tem data marcada. Entre os dias 9 e 12 de abril, Campo Novo do Parecis sediará a Parecis Superagro. O lançamento oficial da feira, que completa uma década, foi esta semana. Nos últimos 10 anos, a feira realizada em Campo Novo do Parecis gerou mais de 400 milhões de reais em negócios e recebeu mais de 120 mil visitantes. Este ano, em sua 10ª edição, o evento terá palestras sobre o cenário econômico e político, além da divulgação de tecnologias, produtos e serviços agropecuários. Dificuldades o produtor rural sempre teve, não ia ser agora que é um fenômeno climático que é maior que a nossa força, né? Ia desanimar a gente. Pelo contrário, é nessa hora que a gente para rever nossos custos, rever nossos conceitos, fazer novos planejamentos. E para termos mais produtividades, mais garantias de colheitas melhores, é necessário sempre o investimento, não só em tecnologia, equipamentos, maquinários, em conhecimento também. E a Parecis Superagro vem para isso, para agregar tudo isso em um só lugar. A Parecis Superagro tem foco nas culturas de segunda safra, já que a região oeste do estado tem vocação para diferentes cultivos neste período. Campo Novo do Parecis e região ali que engloba Chapadão do Parecis, com todos os seus municípios vizinhos, nós produzimos 80% do milho pipoca do Brasil, 70% do girassol do Brasil e temos outras culturas, além do algodão, da cana-de-açúcar, milho duro, milho branco, gergelim, que é uma coisa diferente, grão de bico que está entrando agora no mercado. É muita coisa. Dizem que no Chapadão do Parecis, a semente que você jogar no chão, ela vai produzir. Os custos de reposição e de engorda caíram, mas a arroba também se desvalorizou. 2017 traz um cenário de incertezas para os confinadores. Assunto que você vê depois do intervalo. O
Plantio do milho está praticamente concluído no estado. Falta cultivar pouco mais de 10 mil hectares, conforme estimativa do IMEA. De agora em diante, o foco é no desenvolvimento da lavoura e especialmente no mercado do grão, já que as vendas estão lentas. Os dados são do IMEA e mostram que até agora cerca de 39% do milho que será colhido nesta segunda safra foi comercializado. No mesmo período do ano passado, o percentual era bem diferente, cerca de 80% da produção prevista. E essa lentidão tem motivos: preços e receio de descumprimento dos contratos futuros, como ocorreu na safra anterior. O preço disponível, ou seja, o preço de venda atual, ele está mais elevado, acima de R$20. Porém, o que está sendo ofertado para os produtores na safra futura, ela está bem abaixo desse valor, em torno de R$16. E isso acabou desestimulando os produtores a fazerem a comercialização. Outro fator que fez com que os produtores diminuíssem esse número comercializado foi o problema climático no ano passado, que fez com que vários produtores não conseguissem produzir nem o que eles já tinham comercializado. Depois de não cumprir esses contratos, esses achouts que foram feitos, o produtor retraiu a venda e por isso esse número está tão baixo aí. Nós não avançamos justamente com o medo da safra, com a expectativa do clima. Hoje a gente vê que tem previsão de chuva para o mês de abril aí, provavelmente a safra venha grande. Foi plantado bastante da área de milho dentro de um período de uma janela ideal, a produtividade vai ser boa, então o preço vai ser o nosso dificultador e o nosso limitante. De um lado, a reposição mais barata e a perspectiva de um gasto menor com o alimento do rebanho. Do outro, a desvalorização da arroba e as incertezas do mercado. É em meio a este cenário complexo que os confinadores traçam os planos para a atividade em 2017. Será que é hora de aumentar os investimentos ou manter os pés no chão? Por enquanto, o trabalho do seu Itacir é no meio do milharal. São 80 hectares na fazenda em Primavera do Leste. A produção tem destino certo. Vai compor a alimentação do rebanho que será confinado a partir de junho. A gente aqui tem o resíduo de soja, tem o milho, tem o sorgo. E nós temos uma fábrica de ração a nível de fazenda, né? Para o nosso consumo. Só compramos os micronutrientes, né? Aqui é feito um giro por ano. Serão 1.500 cabeças ao todo. Mesma quantidade do ano passado. 80% destes animais são produzidos na própria fazenda. O restante vem de outras propriedades. E é na reposição que o pecuarista vê um cenário diferente. O bezerro está mais barato. Hoje compra por R$1.000 um bezerro, o mesmo bezerro que pagava 1.300 ano passado, né? A queda acompanha uma realidade em todo o país. O preço do bezerro fechou 2016 valendo 12% menos que em dezembro de 2015. E o movimento de baixa continuou. Nos últimos 2 meses, desvalorização de mais de 7%. Nós estamos num ano que a gente chama de viés de baixa. Nós tivemos recordes de preço em 2015. Esse recorde de preço em 2015, esse movimento de alta dos preços estimulou muitos criadores a aumentarem sua produtividade e a segurarem as suas fêmeas. Esse movimento de 2015 foi sentido já em 2016 com o início de uma maior oferta de bezerros e está sendo sentido também agora em 2017 com essa oferta aumentando. A comida que vai para o coxo também deve ficar mais em conta este ano. A perspectiva de uma safrinha cheia de milho tende a baratear o cereal, que é bastante usado nos confinamentos. Se por um lado a queda no custo da produção deste ano anima o pecuarista, o preço do boi gordo não está dos melhores. Um cenário bem diferente do que foi o ano passado. No segundo semestre de 2016, o seu Itacir recebeu R$ 142 pela arroba. Hoje receberia 13 a menos. Diferença que fez o pecuarista manter a cautela. Vai esperar o mercado reagir antes de negociar a produção. A perspectiva é que para frente suba mais o preço, porque agora o que está alimentando os frigoríficos é gado de pasto, né? Porque dificilmente tem confinamento nessa época de chuvarada. Então, quando acabar esse gado de pasto, vai entrar o gado de confinamento. Aí vai ter gado só de confinamento. A esperança é que daí suba o preço. Gastos menores, remuneração aquém da esperada. Para a associação que representa os criadores, ainda é cedo para dizer se 2017 será o ano do confinamento.
Aparentemente, nós vamos ter o preço dos insumos mais baratos que no ano passado, o preço do boi magro mais barato que no ano passado, mas ao mesmo tempo nós vamos ter o frango mais barato que no ano passado, o suíno mais barato que no ano passado. Isso tudo comparativamente vai influenciar no preço do boi gordo. A gente precisa acompanhar o que vai acontecer para que na hora da tomada de decisão do confinador, ele opte pela melhor decisão. E se a margem operacional do confinamento não for boa, o confinador não deve fazer o confinamento. Não é porque os insumos estão baratos que ele tem que fazer atividade. Mas isso não significa que é ano de desinvestir, é de evitar risco e de se proteger. O Boletim Focus do Banco Central já está apontando para uma retomada do crescimento do PIB de 0,5% nesse ano. O PIB retomando, o consumidor volta a consumir carne bovina, melhora a situação do produtor de boi gordo e automaticamente tem todo o seu efeito ao longo da cadeia. Então 2018 pode ser um ano melhor sim para a cadeia. E nesta semana tem nova rota do Aclimate em Ação, que este ano discute com os criadores as melhores formas de negócios no mercado da pecuária. Confira mais detalhes deste e de outros eventos. As informações da pecuária chegam aos municípios de Brasnorte, Juara, Aripuanã, Colniza e Cotriguaçu, na região noroeste do estado. A caravana inicia a viagem no dia 24 e vai até 31 de março. E na próxima terça-feira, em Lucas do Rio Verde, começa mais uma edição do Show Safra BR-163. Na programação, palestras e debates sobre manejos, pragas e doenças que atacam as principais culturas semeadas no estado. A colheita da soja está terminando e a produção vai ser recorde. No próximo bloco, a gente traz um raio-x da safra que entrou para a história, mas não trouxe apenas alegrias. O bom desempenho no campo compensou a desvalorização de algumas commodities e puxou para cima o valor bruto da produção, que será o maior dos últimos 30 anos, segundo o Ministério da Agricultura. Na estimativa do MAPA, o valor bruto da produção agropecuária nacional para 2017 deve ficar em torno de 548 bilhões de reais, o que é cerca de 3,2% superior ao registrado no ano passado. A projeção feita com dados de fevereiro aponta que Mato Grosso, com 78,5 bilhões de reais, lidera a lista dos estados com maiores valores brutos de produção. Em seguida estão São Paulo e o Paraná. Em Mato Grosso, os valores brutos das lavouras, principalmente de soja, milho e algodão, somam mais de 64 bilhões de reais. Já a pecuária tem valor bruto de mais de 14 bilhões e 500 milhões de reais. Quase 95% das lavouras de soja já foram colhidos e o desempenho tem confirmado as expectativas. Pois é, o estado está produzindo uma safra recorde, o que não significa que todo mundo tenha ficado satisfeito com os resultados. Falta pouco para dizer que a colheita da soja acabou e a esta altura já não é mais arriscado falar. A previsão de super safra se confirmou, 31 milhões de toneladas. O investimento em adubação, sementes de qualidade e tecnologia encontrou no bom regime de chuvas um aliado e muitas lavouras produziram mais. Algumas renderam acima de 70, 80 sacas por hectare e ajudaram a compensar os talhões mais fracos. A produtividade média no estado ficou em 55 sacas por hectare, mais de 10% superior à da última temporada e a melhor já registrada em Mato Grosso. Mas nem tudo é motivo de comemoração. Sabe aquele excesso de chuvas no mês de fevereiro que alagou algumas lavouras, comprometeu o cronograma de colheita de outras fazendas? Pois é, essa chuvarada também prejudicou a produtividade em muitas áreas. E alguns agricultores chegaram inclusive a abandonar lavouras. Mais de 37.400 hectares de soja deixaram de ser colhidos aqui em Mato Grosso nesta safra. E o prejuízo com tudo isso passa dos 238 milhões de reais. Na fazenda do seu Luiz, em Tangará da Serra, não houve abandono, mas sobrou gasto extra.
Além da chuva na hora da colheita, ele ficou alguns dias sem caminhões para carregar os grãos. Os veículos não conseguiam seguir viagem pela estrada que dá acesso à fazenda, a MT-358. Para não perder de vez a safra, um malabarismo. Quando eu me deparei com essa situação, eu fui obrigado a comprar um equipamento para colocar esse produto em silo bolsa, mas também esse equipamento, na hora que você vai comprar, você não acha assim de um dia para o outro. Então eu consegui comprar um equipamento novo e consegui achar um usado para poder socorrer o resto da safra. Só na compra dos 8 bolsões e das máquinas para enchê-los e esvaziá-los foram mais de R$90 mil. E olha que esta despesa foi pequena se comparada aos prejuízos com a perda de qualidade da soja. Esses grãos eles praticamente estão 100% ardidos e avariados, né? Tristeza. A gente fez tudo certinho, a produtividade estava boa e na hora da colheita aconteceu isso. Se não tivesse tido os problemas de colheita como transporte e também a chuva também contribuiu muito, você teria uma receita em torno de 600 a 800 mil a mais, né? 15 mil sacas ficaram nessas condições, 1/4 de tudo que o agricultor colheu. Grão assim não serve para a indústria, vira apenas complemento para a ração animal e vale bem menos. Comparando com o soja, fica muito depreciado, né? Ele vai valer em torno de 40%, 30% do valor da soja. Em termos reais, hoje o senhor conseguiria vender por quanto a expectativa? Em torno de R$25, 23 a R$25. Na fazenda do Wellington, que fica na mesma região, a lavoura não sofreu tanto, mas também produziu menos que o previsto. Devido ao clima, né, acabamos fechando aí uma média de 58 sacos por hectare, 3 a 4 sacos a menos que o ano passado, né? Com a colheita concluída, o olhar agora é para frente. Tem a safrinha de milho para cuidar e a torcida para que o mercado da soja reaja. A gente tem uma parte dessa produção comercializada já anteriormente e a outra parte a gente está para ser vendida, mas o mercado agora caiu bem o preço, né? Então, em vista do que a gente vendeu na faixa de 65, 67 até R$70, hoje estão falando em 52, 53 reais a saca aqui na nossa região. Então, é um preço que vai ficar apertado fechar as contas. A gente depende das exportações. Então, se a China, que hoje é o maior consumidor, se ela entrar com um apetite no mercado, com certeza a gente tem esperança desses preços voltarem um pouco, né? Situações como a do seu Luiz e a do Wellington mostram que muitas vezes a grandiosidade de uma safra esconde desafios, dificuldades enfrentadas por quem aposta nesta indústria a céu aberto chamada agricultura. O MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!